público que Gleisi foi eleita presidente do PT, reeleita. O que eu acho importante para você prestar atenção, o que aconteceu esse fim de semana dentro do PT foi um congresso, o 7º congresso. O partido já existe há muito mais anos do que 7 congressos, né? O congresso não é uma coisa que aconteça anualmente, pode acontecer a cada 4 anos, pode acontecer a cada 2 anos. É algo que mostra como o partido ele é vivo, né? Na verdade, deveria ser assim com todos os partidos. Para isso, não poderíamos ter a quantidade de partidos que temos hoje. Se no Brasil existissem 3 ou 4 partidos, praticamente todos eles teriam uma vida interna tão pujante, tão forte como o PT teve, como o PT tem e demonstrou ter nesse congresso que acaba de acontecer e reeleger Gleisi presidente do partido. O congresso é algo que tem uma organização longa, começou no início desse ano, lá tem uma data fixa, se eu não me engano, foi abril, né? Há congressos municipais em todos os municípios onde o partido existe, eu não sei quantos, talvez metade dos municípios do Brasil. Há municípios muito pequenos em que não existe organização partidária, e eles, nesses congressos municipais, o partido, os filiados ao partido, têm que escolher uma chapa, né? Uma chapa que será enviada, não a chapa, mas depois serão escolhidos delegados, né, no nível estadual. O Congresso Estadual, os congressos estaduais aconteceram em agosto, que serão enviados para o Congresso Nacional. Então é algo de baixo para cima. Dos filiados nos municípios, depois vai para os estados e depois vai a nível nacional, como a gente viu nesse final de semana, com 800 delegados presentes, né? São 800 delegados que são enviados. Então é enviado para cada município a tese, um documento por escrito de cada corrente do partido que vai concorrer nas eleições da direção, que aconteceu esse fim de semana, repito, no Congresso do partido, e aquilo ali é votado, né? E aquela votação vai sendo transmitida de maneira proporcional para cima do partido, até o ponto que essa proporcionalidade chega nos delegados. Então, o que aconteceu em abril deste ano? Pouco mais de 50% dos delegados escolhidos estavam comprometidos com a eleição da CNB, Construindo um Novo Brasil, uma das correntes do PT, a maior, a majoritária, que tinha Gleisi como candidata a presidente. Então, pouco mais de 50%, e a votação dela foi maior do que 70%. Então, o que isso indica? Por que a corrente Construindo um Novo Brasil, nos congressos municipais, teve 50% dos votos e, portanto, conseguiu enviar para o Congresso Nacional 50% dos delegados, mas ela teve 70%? Que houve alguma negociação, que delegados que iriam votar, que tinham sido eleitos por outras correntes, decidiram ceder em troca de alguma negociação, provavelmente uma emenda. Aí é interessante, né? Porque o partido envia delegados, se compromete com determinadas chapas e se compromete com um documento por escrito, que antes de ser aprovado no Congresso se chama tese, depois de ser aprovado no Congresso se chama resolução. Então o partido tem resoluções. Tudo isso é público, né? Todos os partidos poderiam funcionar assim, mas não funcionam. Tá? Então, quando vai aprovar essa resolução, a resolução majoritária também teve mais votos, mais do que 50%, e aí há uma negociação em torno da resolução. E as correntes minoritárias tentam fazer emendas. É como se fosse um projeto de lei, como se fosse talvez uma emenda constitucional, algo que vai vigorar. Nessa tese que depois se torna resolução, há uma análise da conjuntura, há uma análise de qual deve ser a prioridade do partido, quais devam ser, se for mais de uma prioridade do partido, e o que ele deve fazer em busca das prioridades ou da prioridade dele. E aí é possível se fazer emendas, e há uma negociação acerca dessas emendas. Vale notar que a votação nominal em urna, com cédula, é apenas da presidência do partido. Os outros cargos, tem inúmeros outros cargos de direção, eles são escolhidos proporcionalmente à votação das chapas. Então a CNB terá 50% e as outras divididas terão mais 50%, a CNB pouco mais de 50% e as outras um pouco menos, né, somadas. E aí ninguém sabe que nome vai para qual cargo. A direção de comunicação, secretário-geral, ninguém sabe, tesouraria.
Ninguém sabe. Então há uma negociação entre as correntes, entre as chapas. Olha, eu gostaria disso, eu quero isso. Basicamente fazendo política, né? É necessário fazer política. Então há negociações para aprovação de emendas que serão votadas para que se chegue a uma resolução final do partido, e há negociação para ocupação dos cargos. Só que precede as duas negociações, é importante que eu enfatize isso, a votação que tem representação proporcional. Essa votação vem lá de trás dos municípios. Né? Os congressos nacionais aconteceram nos municípios numa mesma data, para que não houvesse conchavo. Tantos municípios votam numa data, depois que nem jogo, né, de rodada final de grupo de Copa do Mundo ou de chave de Copa do Mundo. Os jogos acontecem no mesmo horário. Então os congressos aconteceram no mesmo dia e aí você teve essa votação. Essa proporcionalidade foi sendo representada até as decisões finais, que são a de ocupação de cargos na direção do partido e de votação da resolução final do partido, que vai vigorar até o próximo congresso. Tudo isso é público, a imprensa pode ir lá, os jornalistas podem ir lá entrevistar os principais atores. Isso tudo representa o desejo majoritário do partido. Eu vejo gente criticando, né? Gleisi, não deveria ser a Gleisi. Olha, a questão é se deveria ou não deveria. A questão é o seguinte, é que a maioria do partido votou na Gleisi, né? Se está certo ou está errado, é a decisão da maioria, ela só vai saber depois. A democracia se educa justamente assim. Foi escolhida a Gleisi de presidente. Se essa maioria julgar que ela merece ficar dentro, obviamente, das regras do partido, sendo permitida uma nova reeleição, teria que, se eu não me engano, ser mudada a regra. Eu acho que não é permitida uma nova reeleição. Mas, enfim, não importa. O fato é que se deveria ou não deveria, isso não vem ao caso. A questão é que a maioria do partido, por uma escolha movimentando milhares de pessoas, né, que já leva meio ano, mais de meio ano, né, com muito debate, muita discussão, escolheu reconduzir Gleisi para a presidência do partido. E a CNB como a mais votada, né? Então é isso, é como se toca um partido com vida interna muito grande. Outros partidos no Brasil não têm vida interna alguma, simplesmente tem uma direção, é um grupelho, basicamente um grupo de conhecidos que formam a direção, tem a comissão provisória, né? As comissões provisórias são institutos legais, elas podem ser provisórias por toda a existência do partido, né? Então simplesmente não tem eleição para os cargos diretivos do partido, e essa comissão, como tudo é provisório, ela pode instituir outras comissões se não estão agindo de acordo com seus interesses, né? Então ela destitui comissões municipais, estaduais, então fica sendo uma oligarquia inteiramente diferente desse funcionamento que eu acabei de mostrar do Congresso do PT. Outros partidos têm isso, eu imagino, né? Aí é necessário conversar com pessoas. O PSDB é um partido muito vivo, né? Em particular em São Paulo, o PSDB é um partido classicamente, né, de classe média. Ele tem uma militância muito forte no estado de São Paulo, que é um estado com a classe média muito forte, muito presente. Então existe uma vida interna também no partido. Daí a outros partidos terem uma vida interna, quer dizer, se fossem pouquíssimos partidos no Brasil, vamos supor que nós tivéssemos 4 partidos. Todo mundo que está aí na política, todos os que estão aí, teriam que estar todos eles congestionados dentro de 4 partidos. É claro que todo mundo ia querer ter voz. E provavelmente algo semelhante ao que o PT fez esse fim de semana ocorreria. As pessoas no Brasil menosprezam enormemente a importância dos partidos. Talvez muitas de nossas dificuldades na política, eu digo na política, poder executivo, presidência, governo de estado, tenham a ver com a fraqueza, a tibieza, como nossos partidos são sem vida interna, são magrelos, na verdade, são como se fossem empresas semi-estatais fundadas por pessoas que se conhecem para obter recursos do governo a fim de fazer mais uma atividade profissional, nesse caso, atividade política, em vez de representar algum segmento da sociedade. O PT, ao fazer um congresso desse, ele está representando um segmento da sociedade, segmentos de esquerda, movimentos sociais, sindicatos, movimentos negros, indígenas. Então, todas essas organizações estão passando por dentro de um partido político que faz a conexão entre essas organizações, seus interesses, e o governo
uma vez chegando no governo, políticas públicas que virão a ser adotadas nascem desse debate, são alimentadas ou são iluminadas por esse debate. É claro que políticas públicas vão muito além de debates partidários, porque tem elementos técnicos que dizem respeito à própria administração do Estado, à própria administração do governo. Mas é fato que é a maneira, até hoje não se encontrou outra diferente, de se fazer representar interesses da sociedade dentro do governo. E um partido de centro-direita, de direita, teria que fazer o mesmo, né? Congressos, aí são perfis diferentes, teses diferentes, obviamente, mas também passando por dentro de um partido político, preferencialmente um partido político com vida interna, com debate interno, com discussões, com votações de baixo para cima, dos municípios para estados, do Estado para o nível federal. Basicamente, eu acho que a eleição de Gleisi revela isso sobre o PT, que se alguém não prestou atenção no que aconteceu esse fim de semana, aí estão alguns esclarecimentos. É um esclarecimento de fora do partido, então pode haver alguma imprecisão com relação, quando confrontado com alguém que vive realmente a vida interna do partido. É de fora do partido, essa minha visão, porém é uma visão que obtém informações do que ocorre, diferentemente de alguém que fala simplesmente lendo o que está escrito no jornal. Eu vou além, converso com pessoas que conhecem essa dinâmica interna e elas me relatam isto. Tá? Basicamente, eu acho que é importante que o meu objetivo com isso é valorizar os partidos políticos no Brasil, quaisquer que sejam eles, de esquerda ou de direita.